bem-vindos a mais um Conversa de Mercado aqui direto da FCE 30 anos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a transformação digital, que tem afetado indústrias do mundo inteiro e, claro, a logística farmacêutica com temperatura controlada não podia ficar de fora. Para falar sobre essa transformação digital, simulações digitais, a gente tem aqui com a gente hoje a Vanessa Alonso Buri, Head de Vendas Américas da Smart CIA Digital Company. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Um prazer estar aqui hoje falando sobre ciência. Obrigado por ter vindo. Vanessa, antes da gente começar, conta pra gente um pouco da história e o que faz a Smart CIA. Smart CIA. Perfeito. A Smart CIA é uma empresa digital, né, de simulações. Ela completa 25 anos esse ano, sendo que os últimos 13, 100% focados no mercado de Life Science. A gente atende hoje clientes em 25 países e as 14 das 30 maiores empresas são nossos clientes. E eu acho que é importante também, a nossa plataforma apoia o laboratório das maiores empresas globais de embalagens térmicas que desejam acelerar suas qualificações e entregar precisão nessas simulações. É importantíssimo. Exato. Bom, a gente sabe que a questão da cadeia, né, a temperatura controlada para a indústria farmacêutica é uma coisa muito importante, é um fator é uma parte da cadeia que a gente precisa de uma atenção muito específica. Exato. E a simulação digital, né, ela traz essa segurança de uma certa maneira. Conta pra gente um pouco como é o conceito do Digital Twin que vocês desenvolvem. Sim. E o que significa exatamente essa tecnologia para deixar claro para quem está assistindo. Perfeito. Agradeço muito essa oportunidade de falar, porque o conceito de Digital Twin, ele é o conceito mais comentado hoje nos fóruns globais de cadeia fria, né? Porque o conceito é você criar uma réplica virtual de um objeto, sistema ou processo que existe no mundo real, com o objetivo de simular, melhorar, otimizar. Mas o objetivo final é oferecer tomadas de decisões mais estratégicas. Esse é o conceito, né, do Digital Twin. E ele se aplica a tudo, né? Mas no caso, a expertise da Smart CI é aplicar o conceito de Digital Twin para a cadeia logística farmacêutica. E assim, o que exatamente ela representa, com a sua experiência, né, essa transformação digital, essa aplicação na cadeia de temperatura controlada, deixando mais claro o que ela oferece na prática. Sim. De solução para a indústria. Correto. Então, quando a gente fala do conceito de Digital Twin, né, e dos processos e como a logística farmacêutica enfrenta tantos desafios, né, a gente teve na época da Covid aí uma ruptura importantíssima, a gente tem o Estreito de Hormuz agora, por exemplo, no Oriente Médio. Então, como é que essa tecnologia apoia toda essa ruptura e esse desafio que a indústria tem, né? Quando a gente fala do Digital Twin aplicado à cadeia digital farmacêutica, nada mais é do que você criar um sistema de envio virtual, que pode ser qualquer meio de transporte, aliado a um supply chain digital e jogar esse cenário todo num envio digital. Então, a gente explica muito isso para o cliente. Então, é como você simular no mundo virtual o que aconteceria no mundo real. E o que é entregue? Qual é a entrega importante nisso? É a análise de risco, ou seja, naqueles cenários todos, qual é de fato o risco associado percentualmente para que o seu produto não esteja na especificação de temperatura. Esse é o maior objetivo. E com isso, a indústria avalia com dados e pode tomar suas decisões, né? Então, o benefício é você poder otimizar o processo, o seu supply, olhando para custo, para sustentabilidade, para o risco.
Então é tudo isso então, assim, somado. Você deu o exemplo do Estreito de Hormuz e acho é um exemplo importante. Então, por exemplo, é como se eu falasse, bom, preciso enviar material daqui para a Arábia Saudita. Correto. Então, considerando essas variáveis, o caminho que ele vai fazer, o percurso, a situação macroeconômica que a gente está vivendo, qual é o risco desse meu medicamento, desse meu produto chegar no destino dele com as características físicas que ele tem que, sem alterar as características dele. Sim, mantendo sua integridade. Isso. Exatamente. Então, nessa ruptura dessa cadeia que já aconteceu, como é que a gente apoiou esses clientes que nos contactaram para reestudar? Primeiro, que você não tem tempo, não dá para fazer uma qualificação e seguir um processo estruturado que a indústria segue, de enviar, ver, avaliar o dado. Segundo, que você tem que entregar um medicamento, mas você não sabe qual é o risco de mudar a sua rota. Então, o que a gente apoia, e para todas as situações, principalmente essas críticas de ruptura, ok, eu não posso mais passar pelo Estreito de Hormuz. Como é que eu vou resolver? Qual é a possibilidade no meu supply que me traz menor risco? Então, a gente avaliou milhões de cenários. Um dos projetos o outcome, né? O resultado foi o cliente fazer um pedaço dessa rota, esperar 12 horas para o caminhão sair no horário que ele iria chegar ao destino, fora da pior fase de temperatura naquela rota rodoviária. E a gente conseguiu que o cliente visse e falasse, ok, essa é a minha melhor opção dentro do custo. Isso é maravilhoso, né? Sim. Isso faz total diferença na entrega de um produto. Correto. Inclusive, a gente tem um white paper que fala sobre um cliente nosso, que esse eu posso mencionar, porque uma característica também do nosso trabalho, a gente tem muitos non-disclosure agreement, né? Os NDAs. A Direct Relief é um cliente nosso que usa o Digital Coaching para planejar todos os seus envios. Porque eles suportam, uma non-governmental organization, né? Então, quando eles recebem o medicamento para levar para essas áreas remotas, é quase que de um dia para outro. Eles não têm como planejar isso antecipadamente, mas eles usam a ferramenta para planejar esse envio e garantir o menor risco possível nessa rota. Muito legal. E quando a gente pensa assim, como tem sido essa atualização nos últimos anos, né? Sim. E essa adesão a essa tecnologia? Porque isso é uma coisa, a gente fala de digitalização que já existe há muito tempo, mas isso é uma coisa recente, né? Sim. A gente comenta assim, no Brasil, na América Latina, esse é um conceito muito, muito mais novo, né? Até a Smart City estava muito mais focada nesse crescimento Europa, Estados Unidos, né? E agora a gente está bastante focado de trazer essa ciência, tecnologia e inovação aqui para as Américas, né? Especificamente. Então, o que a gente entende, né? Ao longo do tempo, as pessoas estão muito mais educadas nesse tema, até porque, como eu comentei, esse é um tema muito discutido em conceito em todos os fóruns de logística globalmente falando, né? A gente atende mais de 25 eventos normalmente ao longo do ano em todos esses fóruns focados. Então, assim, é um público mais educado e que é como uma busca, é uma necessidade, né, de buscar esse conhecimento, porque um tema muito recorrente, relevante, que cada vez mais é o custo dessa logística farmacêutica, né? Então, para você trabalhar o custo total operacional, que é você somar a embalagem, o custo desse envio, quanto custa ficar compliance, né, atender e entregar os requerimentos, e quanto custa você perder um produto, esse custo total é bastante relevante. A gente sente cada vez mais a indústria pressionada para olhar para a otimização desse supply, né? Então, essa é uma mudança extremamente relevante que leva as pessoas a buscar esse conhecimento, né? E só para terminar, complementar a questão da sustentabilidade, porque a plataforma, ela calcula essa pegada de carbono, então muitos projetos, e hoje a maioria das indústrias farmacêuticas tem isso como uma métrica de entrega no seu EBITDA, no Return on Investments. Então, é sempre um contexto bastante relevante, e a gente entende
caminha junto, né? Levando esse conhecimento e apoiando essas tomadas de decisões. Eu entendo que aqui no Américas, né? Mas quando a gente pensa lá, América Latina, principalmente, Sim. o desafio logístico é incrível. Sim. Porque será o Brasil, só o Brasil mesmo, basicamente, a América Latina é um continente, Sim. é basicamente rodoviário, muito, é precário. Muito bom esse seu comentário, exatamente. E é um cenário completamente diferente, né? Que não dá para pensar que existe outro, né? Cada país aqui da América Latina é uma diferente. Realidade em si só. Eu vejo que mas conseguir o remédio chegar em Manaus, no Acre, Sim. é uma logística completamente diferente. Correto. Né? E a gente trabalha muitos projetos. Gente teve um que até o time técnico, né, que está às vezes acostumado com outras realidades, né? Falou assim, mas espera aí, como é que a gente passa daqui para cá? Eu falei, de balsa, gente. O caminhão vai na balsa. Eles falaram, uau! Então é isso, o nosso dia a dia. Né? E sabe que, um paralelo, Manaus me faz, quando eu fui a Manaus a primeira vez, e eu trabalhava numa outra empresa com questão de engenharia e consultoria, me chamou a atenção o acesso das coisas a Manaus. Sim. Porque é basicamente por barco. Sim. Né? E aí a cadeia logística que você tem que preparar, correto, a solução é perfeita. E o interessante, quando a gente pensa, né, a gente tem que realmente simular a realidade, né? Porque a gente quer entregar precisão nesses dados para o cliente ficar confortável. Então, assim, quando você tem um transporte marítimo, você tem que trabalhar a temperatura de superfície desse transporte. Aí você tem um caminhão na barca. Qual é a incidência solar, por quanto tempo durante esse transporte. Então, a gente tem que modelar isso tudo. A umidade. Dentro, exato. Então, é um cenário muito específico em si, né? Nesses estudos. E aí, uma curiosidade. Sim. Essa simulação, né, digital, o Digital Twin, sim, ele é uma inteligência artificial? Ele usa inteligência artificial ou... Não, são conceitos separados. E obrigada pela pergunta. Essa é uma das perguntas mais recorrentes. A primeira é quanto a simulação é próxima da realidade, né? Então, a gente faz muitas falas nesses eventos mostrando realmente o quanto a simulação em laboratório replica a realidade. Mas essa, entre IA e Digital Twin, né, são conceitos e usos, né, em fases totalmente diferentes, porque a IA, ela trabalha com dados históricos. E aí vem o grande desafio. Você precisa ter uma qualidade de dado muito boa para sua entrega, todas as avaliações serem boas. O Digital Twin, por outro lado, ele já constrói essa estrutura usando a própria estrutura de supply. E é baseada em princípios físicos. Então, a gente tem cenários avaliados. Então, acho que uma maneira que eu uso muito de explicar para os clientes vamos imaginar assim, a IA está usando seus dados de temperatura, vamos dizer assim, né, do data logger. E aí você sempre envia a sua cadeia fria depois das 4 da tarde. Então, você tem tudo isso sendo avaliado e criando... informações, né, para apoiar o processo, e de repente você decide entender o que vai acontecer quando você passar a sair com esses envios da sua cadeia às 10 da manhã. A IA não vai conseguir te responder. Não tem histórico sobre isso. Exato, você não tem histórico. E aí a grande preocupação ela vai tentar te responder, mas aí vem a alucinação. Então a gente sempre explica que o que vem primeiro nessas avaliações, e os conceitos são importantíssimos, mas primeiro vem a física. E aí você otimiza e cria dados, o quê? Confiáveis. Depois a IA. Então o seu processo primeiro você constrói dados confiáveis, depois você gera uma inteligência no IA, e é assim que você constrói uma inteligência artificial com dados confiáveis e não o oposto. E elas não competem, elas trabalham, agregam, né? Exato, diferentes cenários. Exatamente. E aí, fazer uma pergunta. Você comentou
do horário, né? Sim. Vai sai às 4, depois sai às 10. A gente falou também sobre a questão do norte, né? A questão da umidade, um calor, Sim. diversidade. Sim. Vocês trabalham... e a gente sabe que é muito comum entender que a indústria farmacêutica trabalha com a lógica fria. Sim. Mas não necessariamente a temperatura porque é o controle da temperatura em si. Porque não todo medicamento precisa estar controlado a uma temperatura super fria, né? Sim, muito interessante a sua pergunta. De fato, né? Eu tenho mais de 16 anos, né, nesse mercado, então... a gente começou, tudo era cadeia fria em 2008, né? A gente tinha uma regulamentação da Anvisa focada em garantir a integridade dos medicamentos 2 a 8, né? E essas diretrizes foram mudando ao longo do tempo. Hoje a gente tem uma RDC, a 430, que foi complementada e alterada pela outra RDC. Então, por isso que eu também mudei esse termo, né? A gente fala, em vez de falar digital coaching, a gente fala logística com temperatura controlada, porque de fato não são só os medicamentos 2 a 8, é o 15 a 25, é o 15 a 30, a gente tem projetos para, por exemplo, outros tipos de produtos que pode ser de 5 a 40, por exemplo, mas ainda assim é um range de temperatura controlado. Sim. Né? É manter a temperatura dentro desse controle. Correto, para o requerimento do produto, não importa qual ele seja, né? Então existe uma abrangência muito grande. E também para as temperaturas negativas, Sim, né? eu ia comentar isso. E assim, por exemplo, na parte de gelo seco, existe um fator sublimação, pressão, quando você está dentro do aéreo. São projetos bastante complexos que a gente também apoia, porque você precisa entender quais são os efeitos, né, dentro daquela necessidade de você de menos 60, menos 80. O projeto, a vacina da Covid começou assim, né? E, inclusive tem um testemunho de um cliente do WarSpeed dos Estados Unidos, que está até no LinkedIn, a gente mostrou hoje no nosso Arena Talk, que ele fala da importância que foi, nesse momento de ruptura total dessa cadeia, usar essa ferramenta de análise do risco, porque eles tiveram que tomar decisões de um dia para outro de como eles iam fazer esse envio e como é que ia ser se a gente não pudesse ver esse dado usando uma ferramenta tão importante. Era arriscar e imagina quantas vidas a gente não teria salvado se a gente enviasse, de repente, exato, a vacina chegasse numa temperatura que não fosse apropriada, né? Então, que bom que a gente tem ciência. É verdade, não. É aquela máxima da escola, né? Quando a gente foi estudar química, que era conformidade com controle de temperatura e pressão, né? Exato. Mas temperatura, pressão, umidade, enfim, tudo isso altera a maneira como a gente... são todos os critérios. Tem que levar tudo isso em consideração. E são muitas variáveis que manualmente, sem um sistema, é difícil de fazer essa avaliação. É isso aí. Vanessa, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo bate-papo, pela participação. Um prazer. Contribuir com conhecimento, né? Exatamente. O grande objetivo nosso como empresa também é levar esse conhecimento. Então a gente agradece muito essa oportunidade. Eu agradeço e espero que o sistema seja cada vez mais difundido aqui nas Américas. Estou trabalhando para isso. É meu compromisso. Transformar, inclusive, esse conhecimento. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por mais um Conversa com o Mercado.